Vamos continuar a mensagem que tem o tema A Triste Situação de uma Sociedade Sem Deus. Que é essa sociedade brasileira, né? Essa sociedade que arrasta multidões para o show da Madonna, propagar doutrinas com certeza diabólicas, promiscuidade, e despreza a adoração solene dos santos, onde os homens e mulheres se reúnem para aprender mais da palavra que liberta, da palavra que salva. Essa sociedade que ama a prostituição, que ama a idolatria, que ama a corrupção. Essa sociedade que não se importa com Deus nem com a sua palavra. Então a sociedade, a triste situação de uma sociedade sem Deus é a sociedade brasileira. A gente precisa ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer e aprendermos com o Senhor qual é a vontade dele para as nossas vidas. Então, dando continuidade, nós vamos ler hoje os versos 19 e 20. Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. A gente viu no 18 que a ira de Deus se revela do céu contra a maldade. E no verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos orar. Senhor, Tu és eterno, Tu és bom, Tu és santo, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és o único Deus, Tu és o sustentador do universo. É o Senhor que está me sustentando nesse exato momento. O Senhor que tem sustentado o ar que está nos meus pulmões. É o Senhor que está sustentando o sangue que circula no meu corpo para o meu coração não parar. É o Senhor que sustenta o meu cérebro. O Senhor sustenta toda a minha vida. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor abriu o meu entendimento para reconhecer que Tu és o meu Criador, que Tu és o meu Senhor, que eu perdido estava, perdido andei, andando por caminhos tortuosos, caminhos pecaminosos, caminhos de afronta à Tua santidade. Mas a Sua graça me resgatou, a Sua graça me libertou, a Sua graça abriu os meus olhos para conhecer a dádiva do perdão, a dádiva da salvação em Teu Filho, que o Senhor doou voluntariamente, incondicionalmente, gratuitamente, imerecidamente, para morrer na cruz por mim. Por muito tempo eu não acreditei no Teu Filho. Por muito tempo eu não quis ouvir a Tua palavra. Mas eu Te agradeço, porque o Senhor me visitou com graça, com salvação, com perdão. Mesmo eu não querendo nada com o Senhor. Mesmo eu amando totalmente o meu pecado e não Te amando em nada. Mesmo assim o Senhor me conquistou. Muito obrigado, Senhor. Que o nosso coração esteja pleno de gratidão pela salvação que só o Senhor dá a quem o Senhor quer dar. Aqueles que ainda estão endurecidos e rebeldes, é porque o Senhor ainda não quis abrir o entendimento deles. Rogamos por estes que amam mais ao mundo, ao pecado e a Satanás,
com teu caráter, com as tuas bênçãos. Ensina-nos a nos admirarmos pelo Senhor e termos alegria no Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós exploramos um pouco do ensinamento do apóstolo Paulo sobre a ira de Deus. No versículo 18, é um versículo que ensina claramente sobre a ira de Deus. Que Deus ele está irado com aqueles que vivem na prática do pecado. E nós vimos que a ira de Deus não deve ser comparada com a ira dos homens. Porque enquanto a ira de Deus ela é santa, é boa, é perfeita, é amorosa, a ira dos homens é pecaminosa. A ira dos homens é marcada por fraquezas, paixões e sentimentos de vingança. A ira de Deus não é assim. A ira de Deus é perfeita, é santa, é boa, é amorosa. Nós trouxemos para os irmãos uma definição dessa ira. Dissemos na ocasião que a ira de Deus é a sua santa repulsa contra a maldade e é o seu desprazer contra o pecado. É isso que significa a ira de Deus. Daí nós aprendemos sobre a dinâmica da ira, sobre a origem da ira, sobre a causa da ira e sobre o alvo da ira. Tudo isso no versículo 18. E o que foi ensinado? Foi ensinado que enquanto houver pecado entre nós, Deus permanece continuamente irado, porque essa é a dinâmica da ira. Deus permanece continuamente irado contra os nossos pecados. Vimos que sua ira se manifesta do céu. Essa é a origem da ira. Vimos que se manifesta do céu contra a impiedade e a perversão dos homens. Pois a impiedade e a perversão atrai a ira de Deus. Isso é a causa da ira. E vimos o alvo da ira. Somos alvos da ira de Deus, ou é alvo da ira de Deus, todo aquele que detém a verdade pela injustiça. Aqueles que tentam abafar a verdade de Deus da sua consciência, do seu coração, ou que tentam reter a verdade de Deus do coração dos homens, esses são os alvos da ira de Deus. E aí ele vai dar continuidade no versículo 19 e 20 sobre a triste situação de uma sociedade sem Deus. E nós vamos ver hoje que a condição de uma sociedade sem Deus é de tristeza, porque o homem, de forma consciente, ele está rejeitando a revelação do Senhor. Por isso que é triste a situação de uma sociedade sem Deus. Ela conscientemente está rejeitando a revelação de Deus. Todos os que estão aqui, que são descrentes, entram nesse assunto aqui. Estão ouvindo constantemente a verdade revelada por Deus na sua palavra, mas conscientemente rejeitam a revelação de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. O primeiro ponto é que o homem só pode conhecer a Deus, é o que Paulo vai argumentar no versículo 19, porque Deus se revelou. Olhe novamente o versículo 19, como é isso que está sendo dito aí. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, somente o que de Deus se pode conhecer, é quando? É quando é manifesto.
não pode se converter olhando para um pôr do sol. Ele precisa, o homem, para ele conhecer a Deus, ele precisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser revelado ao coração dele, para que ele possa então ser salvo. Mas Deus, ele se revela de forma abrangente, se tornando acessível a todas as pessoas, tendo acesso ao poder de Deus e à sua divindade, por meio da natureza criada. Revelação geral, que é acessível a todos os homens, ou a revelação natural. Natural por quê? Porque fala da natureza, da criação de Deus. Ela não salva, mas ela revela a majestade de Deus. Os teólogos eles vão fazer uma subdivisão aqui, duas subdivisões. A revelação geral, essa revelação por meio da criação, ela revela que Deus é poderoso, mas não salva. E a revelação especial. A revelação especial é a revelação da Bíblia. A Bíblia ela nos anuncia Jesus Cristo. E essa revelação, sim, ela é salvadora. Porque ela revela Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, perdoando os nossos pecados. Mas o fato aqui, o argumento principal do apóstolo Paulo no versículo 19, qual é? O homem pecador só pode ter acesso a Deus, ao conhecimento de Deus, por quê? Porque Deus se manifestou a ele. Deus se manifestou a nós de duas maneiras. E Paulo vai abordar aqui a primeira maneira. A primeira maneira, pela criação. A criação tem a assinatura de Deus. Não tem? Quando um pintor ele faz uma grande obra de arte, e ele lá no cantinho da tela, ele assina lá, fulano de tal. João Cassotti foi que fez essa obra aqui, foi que fez essa pintura. Deus, ele é o autor da criação. A criação tem a assinatura de Deus, assinado Deus. E Paulo está abordando essa revelação. Nós só podemos conhecer a Deus porque ele se manifestou pelas coisas criadas. O reformador João Calvino, ele inicia a sua principal obra, sua teologia sistemática, as Institutas da Fé Cristã, dizendo que só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou. É assim que João Calvino começa a sua teologia sistemática, as Institutas da Fé Cristã. Só podemos conhecer a Deus porque ele se revelou. O conhecimento de Deus, irmãos, então, não é fruto de invenção humana. O conhecimento de Deus se dá pela revelação que ele faz dele mesmo. Se Deus não tivesse se revelado ao homem, o homem, em hipótese alguma, poderia conhecê-lo. Mas ele quis se revelar. Quem vai colocar isso de uma forma muito impactante para mim é o profeta Jonas. Em Jonas capítulo 2, versículo 9. Vamos lá ver o que é que diz em Jonas? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. A quem tem dificuldade de achar aí. Depois de Ezequiel, depois de Daniel. Já dei tempo demais. Jonas 2, versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Mas o que eu quero que você preste atenção é essa linha final aqui, a parte C do versículo 9. O que é que diz? Ao Senhor pertence a salvação. Nós só podemos conhecer a Deus de forma salvífica
porque ele se revelou. Salvífica só por meio da palavra. Mas ele se revelou também por meio da criação. Não salva, mas revela ao pecador o Deus majestoso, o Deus que é poderoso. Revela com o poder da criação, que ele tem sobre a criação, que ele é divino. Em Jonas 2,6, está escrito assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Uma palavra maravilhosa aqui, em Jonas 2,6, porque eu entendo que Jonas está dizendo que o homem, por ele mesmo, ele só consegue afundar cada vez mais fundo na lama do pecado. O homem, por ele mesmo, ele só consegue se trancafiar em um calabouço de iniquidade. Somente pelo conhecimento revelado de Deus é que o homem pode viver para Deus. Deus se manifestou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Vamos abrir em Colossenses 2. Filipenses, Colossenses. Colossenses 2, verso 2 e 3. Estamos abordando essa questão. O homem só pode conhecer a Deus porque Deus se revelou ao homem. Se não for assim, o homem não pode conhecer a Deus. E Paulo fala isso em Colossenses 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E ele fala qual é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo é o mistério de Deus. E olha o que diz o versículo 3. Sobre Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, obviamente, estão ocultos. Se não fosse Deus querer se revelar, o conhecimento de Deus permaneceria oculto. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele quis se revelar a nós. Nós precisamos aprender este princípio. O Salmo 139, versículo 6, você não precisa abrir. Lá o salmista fala algo que eu concordo com ele. Ele diz assim: tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais. Tal conhecimento de Deus é maravilhoso demais. Eu concordo com isso, é verdade. Deus se manifestou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Isso é maravilhoso. Ele precisava? Não. Ele não precisava fazer isso. Ele necessitava fazer isso? Não. Ele não necessitava. E por que ele o fez? Porque ele quis, para o louvor da sua glória. Ele quis se manifestar a homens pecadores e salvá-los, para que a sua glória pudesse ser exaltada no meio daqueles que são salvos. Nós somos imensamente privilegiados por Deus se revelar de forma salvífica ao homem pecador e rebelde que é contra Deus, como ele é contra Deus. Nós somos imensamente privilegiados por Deus se revelar a nós.
E se não for uma visitação da graça, quebrantando o nosso coração e gerando fé salvadora, nós iremos permanecer em nossos delitos e pecados, em total alienação em relação a Deus. Se você está amando a Deus nesse exato momento você está amando a Deus, você conhece a Deus de forma salvífica, glorifique a Deus por isso. Porque Ele quis se revelar de forma salvífica, quebrantando o seu coração, para que você pudesse ser salvo por Cristo Jesus. O segundo ponto da nossa mensagem é que a revelação natural, que é a revelação por meio da criação, ela é eficiente apenas para mostrar a majestade de Deus. Você precisa aprender isso. A revelação de Deus por meio da criação não salva. Ela é eficiente para mostrar a majestade de Deus. É isso que Paulo vai dizer no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os atributos de Deus que são invisíveis, por que são invisíveis? A palavra de Deus diz em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por Deus ser Espírito, os seus atributos são invisíveis. Porém, esses atributos invisíveis, e aí o apóstolo Paulo fala, que atributos são esses? 2, não é? Primeiro, seu eterno poder. Então, a criação, ela é eficiente para mostrar a todos os homens, sem exceção, o eterno poder de Deus. É o primeiro. E o segundo? A sua própria divindade. A criação de Deus, ela é eficiente para mostrar a todos os homens, sem exceção, a eterna ou a própria divindade do Senhor. Paulo vai dizer que os atributos de Deus claramente se reconhecem por meio da criação. Por meio das coisas criadas, Deus se revela claramente. E isso acontece desde quando? Ele fala também, não fala? Não é uma coisa recente. É desde quando? Desde o princípio do mundo. Gênesis 1:1. Desde quando Deus disse assim, haja luz e houve luz. Deus, ele se manifesta, ele mostra que ele é poderoso, ele mostra que ele é Rei eterno, ele mostra que ele é divino, que ele é Deus, porque ele criou todas essas coisas, a imensidão do universo, com a variedade de coisas criadas, com os seus formatos, com as suas cores, com as suas texturas, com as suas nuances. Toda essa variedade criacional, a forma como elas funcionam de forma síncrona, pôr do sol, nascer do sol, as estações, verão, inverno, outono, primavera. O tempo da semente, o tempo da germinação, o tempo do fruto. Tudo acontece de forma síncrona. Tudo isso, a beleza,
a estética. Tudo isso mostra que Deus é poderoso. Desde o início do mundo, desde quando a gente sabe que é gente, nós nascemos através de um relacionamento íntimo de um homem com a mulher. A mulher, o filho dela começa a se desenvolver em seu ventre e nasce dela. E sempre tem sido assim, nunca foi diferente. As coisas foram criadas de uma forma e permanecem funcionando da forma que Deus designou. Deus tem sustentado tudo para que funcione em perfeição. Mesmo com os efeitos do pecado castigando a sua criação, Deus tem poder de sustentar na palma das suas mãos. Então, a criação de Deus, o homem, as árvores, os animais, lá no céu, o sol, a lua, as estrelas, nas esferas espirituais, os anjos, os demônios, o inferno, a Jerusalém celestial. Tudo isso, o fato de Deus ter criado e estar sustentando toda a sua criação, revela o seu eterno poder e a sua própria divindade. Todo homem tem acesso à criação. Todo homem tem acesso ao sol, à lua, às estrelas, de poder contemplar ao mar, a um rio, ao se alimentar de uma fruta, de um peixe, de uma ave, ao poder ver espécies de animais diferentes, variedades de animais, de plantas, de cores. Quem tem acesso a toda a criação? Todos nós. Todos nós temos acesso à criação de Deus. E Paulo está dizendo, por meio da sua criação, Deus mostra seus atributos. O que é um atributo? Um atributo é uma característica peculiar de alguém ou de algo. São sinais ou princípios que revelam qualidades próprias. Se eu disser assim, fulano de tal é magro, eu estou descrevendo um atributo físico. Se eu disser, fulano de tal, ele é esquentadinho, eu estou descrevendo um atributo psicológico, emocional, que seja. Então, atributos são princípios que descrevem o que algo ou alguém é, não é verdade? E aqui Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Ou seja, ninguém escapa da revelação de Deus por meio da criação. O índio, o aborígene, alguém que está vivendo lá no Polo Norte, dentro de um iglu. É iglu o nome daquilo, é? Todos têm acesso ao conhecimento de Deus pelas coisas que o próprio Deus criou. Isso aqui é fundamental para o terceiro e último argumento que ele vai dar. Mas Deus, ele se revela a todos os homens, revela que ele é Deus poderoso, revela que ele é Rei majestoso pelas coisas que ele criou. E ele se revela a todas as pessoas sem exceção. É por isso que nós dizemos que a revelação geral ela não tem a capacidade de salvar. Porque Deus vai salvar todo mundo vai para o céu. O que a Bíblia diz? Vai todo mundo para o céu? Não. A Bíblia fala que tem pessoas que irão para o inferno porque rejeitaram
o Senhor Jesus. Então, se a gente fosse argumentar que a revelação geral salva, a gente então ia ter que afirmar que todos serão salvos. Porque a revelação geral ela é abrangente, ou seja, ela abrange todas as pessoas. Mas a revelação geral ela não serve para salvar. Ela serve apenas para condenar. Ela serve para mostrar que Deus é Deus. Que Deus é poderoso. Que Deus é eterno. E aí eu já estou querendo entregar o terceiro ponto, eu não vou entregar ainda. Mas não é apenas Paulo que fala sobre isso. Vamos abrir em Salmos 19. Em Salmos 19, o argumento do salmista é o mesmo de Paulo. Salmos 19, o salmista diz assim: os céus, versículo 1, proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, o salmista Davi está dizendo: o céu revela ao homem quem Deus é. E Paulo diz: revela o seu eterno poder e a sua própria, o quê? Divindade. Revela a majestade de Deus. Agora, todos têm acesso a essa revelação, mas alguns, por conta do pecado, vão sufocar a verdade revelada pela criação. E aí um aborígene, ele tem acesso a um pôr do sol, ou uma cultura antiga, tem acesso ao pôr do sol, e a revelação está ali para fazer com que ele entenda que tem alguém que é maior do que o sol, esse alguém é Deus, ele é eterno, ele é poderoso, e ele é divino. Mas o que as civilizações antigas, muitas delas faziam? Ao invés de adorar a Deus, elas adoravam o sol. Elas faziam do sol um ídolo para elas. Elas sufocavam a verdade revelacional de Deus no coração delas. Mas isso não nega o fato de que Deus, pela criação, tem se revelado a todas as pessoas. Deus se faz conhecer a todos os homens por meio da criação. John Stott coloca da seguinte maneira: a criação é uma manifestação visível do Deus invisível. A criação é uma manifestação visível do Deus invisível. Deus deixou nas coisas criadas a sua impressão digital. É o que cientistas cristãos gostam de chamar de design inteligente, né? Agora, recentemente, grande cientista, homem de Deus, o Adalto Lourenço, né? Faleceu recentemente, mas ele gostava muito de falar sobre o design inteligente. Outro agora que também fala muito sobre isso é o Marcus Eberlin, né? Ele fala bastante sobre a criação sendo uma ferramenta de Deus para revelar quem Ele é a toda a criatura. Só que essa revelação não salva, mas mostra que existe um Deus que é superior, que é divino, que é eterno, que é poderoso. Então nós não somos fruto de uma explosão, né? Como dizem os teóricos da evolução, nós não somos frutos de um Big Bang. Você não é descendente dos chimpanzés, você não é descendente do macaco, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que trouxe à existência coisas que antes não existiam. E Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Nós não somos fruto de movimentos aleatórios. Você não é uma evolução de uma ameba. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Aí fica esses alunos ouvindo esses professores influenciados pela teoria darwiniana. Aí o professor diz que todo mundo é descendente do chimpanzé, fica até batendo palma. Eu sou macaco mesmo, né? Isso mesmo, professor, tem razão, eu sou chimpanzé. Meu primo distante era um macaco.
Vocês são as amebas evoluídas. Rapaz, meu professor se garante, ele me chamou de ameba na sala de aula. Irmão, não seja tolo. Essa teoria da evolução, ela é anti-Deus, ela é antibíblica e ela não tem embasamento científico. A criação tem ordem. A criação, ela mostra estrutura. A criação, ela mostra que por trás dela há uma mente pensante. E não vendo a existência de coisas aleatórias como a teoria da evolução ensina. Então, a revelação por meio da criação é eficiente para mostrar a majestade de Deus. Toda a criação de Deus pertence a Deus, porque Ele é o seu autor, Ele é o seu criador. E não forças aleatórias, sem inteligência alguma. E o argumento principal de Paulo é que Deus tem se revelado pela revelação da natureza criada, e Ele se revela a todos os homens sem exceção. Eu estou sendo redundante em repetir isso, porque esse argumento ele é extremamente importante para entender todo o restante do livro de Romanos. E nós vamos então para o nosso terceiro e último ponto, que vai ser mais rápido. Terceiro e último ponto, versículo 20, final do versículo 20, a revelação natural, a revelação por meio da criação, é suficiente para fazer com que o homem fique sem desculpa diante de Deus. Olha como é que termina o versículo 20. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. O que é que significa a palavra indesculpável? Significa não tem desculpa. Ninguém vai poder chegar no dia do juízo final e dizer assim: ah, Deus, mas isso não é justo. Eu não te conhecia. Eu nunca ouvi falar de ti. Ninguém vai poder falar isso. Porque Deus ele tem revelado os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade por meio daquilo que ele criou. Aqui cai por terra a ideia do indígena inocente que vai para o céu porque não teve acesso ao evangelho. Cai por terra. Porque esse aqui não é o argumento de Paulo. Paulo vai dizer não. Todos, sem exceção, são indesculpáveis, porque Deus revelou seus atributos invisíveis a todos os homens, sem exceção. Por meio do sol, da lua, das estrelas, das árvores, dos homens, Deus tem se revelado a toda a humanidade. Então, Paulo está dizendo que todos os povos são indesculpáveis diante de Deus. Eles pecam contra Deus conscientemente. Paulo está dizendo também que podemos fazer essa aplicação que o ateísmo é uma grande tolice. Não existe ateísmo. Todos têm acesso à revelação de Deus por meio das coisas criadas. Então o ateísmo ele é uma questão moral. O ateísmo são homens ímpios sufocando a verdade de Deus na sua consciência, que vem tanto pela revelação especial como pela revelação das coisas criadas. Ninguém nasce ateu. Os homens se tornam ateus porque eles rejeitam a revelação de Deus em seus corações. É fácil ser ateu quando tudo vai bem. Difícil é ser ateu quando a aeromoça diz assim: o piloto e o copiloto morreram e ninguém sabe pilotar um avião. Nessa hora eu quero ver quem é que é ateu. É todo mundo: meu Deus, me ajuda, tem misericórdia, Senhor. Não deixa esse avião cair. Nessa hora eu quero ver o cabra ser ateu. Quando o avião está caindo. Não existe ninguém ateu. Eles se tornam ateus porque eles sufocam a revelação de Deus em seus corações, em suas consciências, tanto por meio das coisas que foram criadas, como pela revelação especial que é a pregação do Evangelho.
Certo teólogo afirma corretamente quando ele diz que o pecado é sempre um assalto à verdade. Isto é, a verdade fundamental de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Meus irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ela diz também que Deus não se deixa escarnecer. E aquilo que o pecador semear, ele vai colher. E quem semeia no pecado vai colher o juízo de Deus. Todos os homens, diz o apóstolo Paulo, são indesculpáveis. Ninguém vai escapar da condenação eterna. Porque Deus fez questão de se revelar de forma abrangente pelas coisas criadas a todos os homens. Ninguém vai poder chegar no juízo final e dizer: olha, Deus, eu não sabia, eu não te conhecia, eu não sabia que existia um Deus. Ninguém vai usar esse argumento, porque Deus fez questão de se revelar a todas as pessoas. Ah, mas tem lugares que o evangelho não chegou, pastor, e essas pessoas? Deus revelou a sua divindade, o seu eterno poder, pelas coisas que ele criou. Todos são indesculpáveis diante do Deus que manifestou os seus atributos invisíveis a todos os homens. Ou seja, ou o homem se arrepende dos seus pecados, engole o seu orgulho e se volta para Jesus como seu Senhor e Salvador, ou a condenação eterna sobre ele está mais do que garantida. Não há outra forma de escaparmos da ira de Deus. Todos estão indesculpáveis diante da ira do Senhor. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos as nossas vidas a Cristo, ou o juízo eterno sobre as nossas vidas será certo. Eu quero concluir dizendo que Deus ele está se revelando pela criação e Deus está se revelando por meio da sua palavra. Por isso, não endureça o seu coração. Entregue-se ao Senhor. Se arrependa enquanto é tempo. Deus ele tem dado uma oferta de salvação preciosa para você que está aqui como um descrente, como um rebelde, com seu coração endurecido, cheio de paixões por esse mundo caído. Deus tem dado a você a chance de você ser salvo. É só você crer no Filho dele. É você confiar de todo o coração em Jesus e você vai ter a vida eterna. Mas se você sufocar como você tem sufocado o conhecimento de Deus ao seu coração, vai chegar um momento que será tirado de você a oportunidade da salvação, a oportunidade da vida eterna. Não brinque com isso. Aproveite a oportunidade que o Senhor Deus está lhe dando. A Bíblia tem deixado muito claro, ninguém é indesculpável. Todos são culpados diante de Deus. E a única maneira de nós escaparmos da condenação eterna é crendo em Jesus, no seu sacrifício eterno, morrendo na cruz do pecado, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, derramando o seu sangue puro para nos perdoar. Não continue a sufocar a verdade de Deus no seu coração. Isso pode ser trágico. Entregue a sua vida a Jesus, agora mesmo. Vamos orar, pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas almas e nos faça temer o seu nome e nos faça amar o seu Filho de todo o nosso coração. Senhor Deus, bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, não há Deus igual a ti. Nós louvamos ao Senhor pela vida eterna. E nós pedimos a Deus que o Senhor salve aqueles que estão endurecidos, porque ninguém é indesculpável. Todas as pessoas, todos os seres humanos que existem, que já existiram, que vão existir, todos têm acesso ao conhecimento do Senhor por meio das coisas criadas. Esse conhecimento ele é suficiente para condenar o homem pecador, porque ele é pecador. Ele é digno do inferno. A única forma de escaparmos de tão grande condenação é se olharmos para Jesus como nosso suficiente Salvador.
Ó Deus, aquele que está no nosso meio e ainda não entregou sua vida a Jesus. Ele não tem poder para isso, ele não tem força para isso. Seu coração é endurecido, seus olhos são cegos. Sua mente está obscurecida pelo pecado. Eu rogo uma visitação da graça, do poder do Espírito Santo na vida dos incrédulos que aqui estão hoje à noite. Que possam nascer de novo. Que possam ter a vida eterna. E que eles não endureçam os seus corações. Enquanto o Espírito Santo prega o Evangelho a eles. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.